Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 5 de Geometria Analítica. Os objetivos dessa aula são calcular a norma de um vetor no R2, calcular a norma de um vetor em R3. Norma de um vetor em R2. Seja o vetor U de coordenada xy um vetor de R2. Então a norma do vetor U, indicada por esse símbolo, é o comprimento do vetor dado por a norma do vetor U é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Observe a figura, nós temos aqui o representante do vetor U. E observe que formamos aqui um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo tem cateto x e y. Então, podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar o comprimento ou a norma desse vetor. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras temos que a norma do vetor U ao quadrado, isto é, a hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Então, podemos extrair a raiz dos dois lados, a norma de U vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, calcular a norma de um vetor em R2, basta extrair a raiz dos quadrados das suas coordenadas. Se o vetor AB é um vetor de origem A, de coordenadas x1 e y1, e a extremidade no ponto B, de coordenadas x2 e y2, então a norma desse vetor, definido por dois pontos, é x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Se o vetor AB é o vetor de origem no ponto A, de coordenadas x1 e y1, e extremidade no ponto B, de coordenadas x2 e y2, então a norma do vetor definido pelos pontos A e B é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Podemos observar na figura, no plano XOY, aqui nós temos um representante do vetor AB e esse comprimento, essa norma desse vetor, né, é exatamente a hipotenusa num triângulo que de cateto, esse cateto aqui vai ser x2 menos x1 e esse cateto aqui vai ser y2 menos y1. Então, novamente, aqui usando o teorema de Pitágoras, nós temos que a norma do vetor AB ao quadrado vai ser x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, extraindo a raiz dos dois lados da igualdade, nós vamos ter a norma do vetor AB, que é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Exemplo 1. Aqui nós temos dois exemplos, né, para calcular a norma de um vetor. Exemplos bem simples. Então, dado o vetor V, de coordenadas meio e menos 3, determine a norma de V. Bom, utilizando a forma, né, de norma de um vetor, nós temos que a raiz quadrada de suas coordenadas, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Como o nosso x é 1 sobre 2 e nosso y é menos 3, temos que a norma do vetor V vai ser a raiz quadrada de meio ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, nós temos que a norma vai ser a raiz de 1/4 mais 9, que é igual a raiz de 37 sobre 4. Isso vai ser igual a raiz de 37 sobre 2, unidade de comprimento. Já no exemplo 2, dados os pontos A, de coordenadas 2 e menos 1, e B, de coordenadas menos 1 e 3, determine a norma do vetor AB. Bom, como solução nós temos a definição de norma de um vetor definido por dois pontos, basta fazer a diferença do x2 menos x1, y2 menos y1. Então, nós temos menos 1 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, extraindo a raiz. Então, nós vamos ter aqui que o vetor AB vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso dá a raiz de 25, que é 5 unidades de comprimento. Nós, nesse exemplo, poderíamos também encontrar a coordenada do vetor AB. Se você achar a coordenada do vetor AB, você pode usar como exemplo 1. Norma de um vetor em R3. Seja o vetor OP de coordenadas x, y, z, um vetor de R3. Então, a norma de U, indicada por esse símbolo, é o comprimento do vetor dado por. A norma de U é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, a norma em R3, basta você tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. Bom, de fato isso é verdade, né? Aqui nós temos uma figura, e nessa figura vamos observar o triângulo OPC. OPC. Então,
a norma do vetor OP é exatamente a soma dos quadrados. A norma do vetor OP ao quadrado é exatamente a soma do quadrado dos seus catetos, né? Que eu tenho aqui como D e F. Então, a norma do vetor U ao quadrado é D ao quadrado mais F ao quadrado, que eu estou chamando de equação 1. Né? Também pelo teorema de Pitágoras, no triângulo OQC, observe a figura OQC. Então, nós temos os catetos X e Y, né? E a hipotenusa F. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós temos que F ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Extraindo a raiz, nós vamos ter que F é a raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. E observe também que a coordenada, a cota do ponto P é exatamente a Z. Então, substituindo D por Z, né? E F nós encontramos que é a raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Na igualdade 1, teremos o seguinte resultado, que a norma do vetor U é igual a raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado, como queríamos demonstrar. Se o vetor AB é o vetor definido pelos pontos A, de coordenadas x1, y1, z1, e extremidade no ponto B, de coordenadas x2, y2, z1. Então, suas coordenadas são x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Né? Então, usando as normas de um vetor do R3, lá pela definição, basta você calcular a raiz quadrada dessas coordenadas. Então, como vai ficar a norma do vetor AB? Vai ficar a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado e z2 menos z1 ao quadrado. Exemplo 3. Dado o vetor V de coordenadas 1, menos 3 e 2, determine a norma de V. Então, basta aplicar a fórmula. Nós temos que a norma do vetor V é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Então, a norma de V vai ser o 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Logo, a norma de V vai ser raiz de 14 unidade de comprimento. No exemplo 4, dados os pontos A de coordenadas 2, menos 1 e 0 e B, 1, 2 e menos 1, determine a norma do vetor AB. Solução. Temos que a norma do vetor AB, nós vamos fazer a diferença do x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado e z2 menos z1 ao quadrado e extrair a raiz. Então, nós vamos ter menos 1 ao quadrado, 3 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. E a raiz disso vai dar raiz de 11, que a norma do vetor vai ser raiz de 11 unidade de comprimento. Bem, pessoal, chegamos ao final da aula 5 e agora é com vocês. Fazer a leitura do material didático, resolver os exercícios e postar as dúvidas no fórum de dúvidas. Até a próxima aula.